Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você decidiu apertar o play do Toque de Clay, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale no seu coração, que você receba a sua bênção hoje, que as fichas caiam, que você abra os olhos, que você tenha a resposta que você tanto precisa. Hoje é Isaías 35, é bem pequenininho. Temos 10 versículos só, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente, porque Ele sempre fala. Ele sempre nos traz uma palavra de conforto, de carinho. Ele sempre cuida de nós. Eu continuo resfriada, muito cansada, com falta de ar, etc, etc, etc. Ontem eu prometi para vocês que eu ia procurar a imagem da Lindt, aquele que eles falam que era a primeira esposa de Adão, mas nós aqui sabemos que foi simplesmente uma figura, né, de linguagem que Isaías usou para falar dos monstros noturnos que ia ficar ali, né? E a imagem é horrível, vou mostrar para vocês. Que eu achei que vocês podem procurar aí também, né? Olha lá, ó. É engraçado que eu acho que todos os demônios que eles usam sempre é bonito, ó. Olha o corpo. Bonito não, né? Medonho, mas assim, sempre tem esses corpos bonitos, né? É realmente para enganar as pessoas, né? Porque elas acham que... Deixa eu abrir essas aqui. Tem várias aqui, ó. Olha lá, essa aí. Elas sempre são acinturadas, né? Quadrilzudas. Ai, com certeza algum tipo de demônio se apoderou desse nome, né? E realmente é invocado e usado, mas nós aqui sabemos que na real era somente um monstro noturno, um bicho noturno, né? Para dizer que Edom estava lascado, que ia virar um nada. Hoje no 35, a futura felicidade de Jerusalém. Lembrando que nós somos a Jerusalém do Senhor, então tudo que a gente for ler aqui, todas as promessas que foram dadas para eles, também são para nós, por isso que a gente lê aqui, né? O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Está fazendo um comparativo com outro deserto que era cinza, seco, pálido, igual a gente vê. Quando você fala em deserto, você tem essa imagem aí que você teve na sua cabeça. E aqui o Senhor está falando que o deserto se alegrará. Crescerão flores nas terras secas. Ficarão cheios de flores, o deserto cantará de alegria. Às vezes a gente está no deserto da nossa própria vida. É uma enfermidade, é um luto, é um desemprego, é uma tristeza que a gente não sabe explicar, é uma angústia, é uma TPM, seja o que for. Seja o que for, hoje, nesse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando de vida, glória a Deus por mais um dia de vida. Ele está falando para você, o deserto se alegrará. Que coisa mais linda. Creia, confie, tome posse. Eu estou tomando posse. Que o meu deserto do resfriado, desse cansaço, dessa coisa horrível que eu estou sentindo, vai sair em nome de Jesus e logo, logo estarei 100% feliz. Ficará cheio de flores, o deserto cantará. Daí ele faz a comparação dos montes Líbanos, que eram bonitos, floridos, do Monte Carmelo e do Vale de Saron, tem a rosa de Saron, né, que é Jesus Cristo. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus, de Ele transformar um deserto num lugar belíssimo, cheio de flores, irrigado, feliz, belo. O Senhor é dono do belo, o Senhor é sempre o dono do belo. Tudo que é belo vem do Senhor, tudo que é belo vem do Senhor. Glória a Deus por isso. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Que versículo mais fofo, gente. Ajude as pessoas ao seu redor, ajude as pessoas do seu lado que estão com as mãos cansadas, que estão com joelhos fracos, já não conseguem mais caminhar, já estão
desmorecida, assim, esmorecida, né? Já estão desanimadas, já entregaram os pontos. Às vezes a gente pensa só em pessoas velhinhas, né, que estão com o joelhinho tremo, não conseguem mais andar, mas tem muita gente nova, muita menina de 20 e poucos anos que está com o joelho estremecido também. Então hoje está falando, fortaleça as mãos cansadas, dê firmeza aos joelhos, se apoie, né, dê um apoio para que a pessoa venha caminhar. Talvez ela precise só de uns minutos, de um abraço, de um carinho, de uma atenção, de um ouvido, de uma escuta ativa, que a gente fala na terapia, né? Que você tenha uma escuta ativa, que você cumpra esse versículo hoje. Fortaleçam as mãos cansadas, pessoas que não conseguem mais trabalhar, né? Sua família, sua mãe, seu pai, seus tios, seus avós, outras pessoas também, seus vizinhos. Faça uma coisa boa para as pessoas que estão cansadas e fracas, né? Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o Senhor nosso Deus está aqui. Glória a Deus. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Aleluias. Glória a Deus. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Aqui tem uma curiosidade, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estava dando uma olhada, ó. O fenômeno do flash flood no deserto. Quando ele fala aqui, né, cadê o versículo 6? Os aleijados pularão, dançarão, os mudos cantarão, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Olha que legal isso aqui. Deixa eu resumir. O deserto da Judéia passa por um fenômeno espetacular que os arqueólogos geográficos bíblicos estudam até hoje. Olha que legal isso aqui, gente. As cheias repentinas, os flash floods. Quando chove nas montanhas de Jerusalém, a água escorre com uma velocidade impressionante pelos cânions, os cânions secos, os vades, no deserto. É questão de minutos e um deserto seco de areia quente e de pedras é transformado em um rio caudaloso e barulhento de águas correntes. O povo antigo conhecia essa transformação instantânea. Daí Isaías usa essa realidade física para mostrar o milagre de Deus na nossa vida, que ele pode acontecer a qualquer momento. Olha que legal, isso existe, isso acontece. Aqui era só uma profecia, né? Que era a futura felicidade, o que ia acontecer. E até hoje eles estão estudando os flat floods lá. Isso mostra pra gente, como está escrito ali, né, que o milagre de Deus na nossa vida acontece instantaneamente. Eles estão andando no deserto e de repente começa a jorrar águas e fica todo tomado de água. Que coisa mais linda. A vida hoje está difícil, está complicada, está desorganizada, está bagunçada, está dispersa. Mas num instante, o Senhor pode transformar tudo na sua vida, assim como Ele transforma o deserto em um rio. Creia, o Senhor pode fazer isso, mas você tem que ser amigo dEle, né? Você tem que fazer a sua parte, tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, negar todos os outros e aceitar só Ele, ser amigo dEle, ser do time dEle. Pois as fontes brotarão no deserto, a areia quente do deserto virará um lago. Temos prova de que isso acontece. Os geólogos, geógrafos estão estudando isso, que acontece lá. Glória a Deus. E haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos, plantas, né? Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois eles pertencem somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Vamos parar um pouquinho aqui.
É muito difícil caminhar no deserto. Imagina, é seco, é perigoso. Naquela época, então, tinha leões, tinha animais selvagens, era muito complicado, era um risco diário para eles caminhar no deserto, além de um sol escaldante, a terra seca, tudo era muito difícil. Os nobres, faltando ar, os nobres daquela época, eles fizeram estradas. Eles faziam as estradas pavimentadas, entre aspas, né, com pedras. Eles faziam uma estrada bonitinha para eles andarem com as carruagens deles, e os funcionários, os escravos deles, né, eles vigiavam essas estradas. A plebe, o povão, andava na estrada ruim no deserto, correndo risco. E os finíssimos andavam na estrada que eles mesmos faziam de pedra. Por que eu estou explicando isso? Por causa desse versículo aqui, ó. Tá falando que você tá andando ali na plebe, tá naquela estrada ruim, perigosa, leões podem te pegar a qualquer momento, bicho selvagem e tal. Aí vem a profecia e fala assim: haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, aqueles soberbos que só pensam neles, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Essa estrada, o caminho da santidade, é só do povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Essa linguagem aqui não falou especificamente, mas eu vou explicar. Esse caminho da santidade era alto. O que está falando aqui? É uma figura, né? É um caminho alto que você não vai andar leão ali. O leão não vai conseguir subir para te pegar. Mágoa, dor, sofrimento, tudo que pode te pegar porque você não está andando no caminho da santidade, nessa estrada não vai. Ele não consegue te alcançar porque você está no caminho da santidade. Caminho da santidade às vezes pode parecer chato. Ai, tem que virar crentona. O que eu mais ouço na minha vida, gente, são pessoas falando: nossa, mas você é tão diferente, você fala aqui toda séria, toda... Ai, na rua você é toda palhaça, brincalhona e tudo. Uma coisa, outra coisa, né? Mas eu sou a mesma pessoa, tanto aqui quanto lá. Esse lado meu aqui é um lado de pessoa que está estudando, que está lendo a Bíblia, que está tentando transmitir o máximo possível de facilidade diante da Bíblia. E as pessoas me julgam muito. Mesmo eu estando na minha, que eu nem estou falando nada com ninguém, eu faço a minha parte, que é anunciar o Evangelho para as pessoas, é facilitar a leitura da Bíblia, né? É ler para os cegos, é ler para as pessoas que têm preguiça de ler, que não gostam e etc. E as pessoas falam: mas você não é crente? Ah, mas você não é crente? Gente, eu ouço muito isso. Como se crente fosse um ser isolado da sociedade, como quando você fala assim: eu sou crente, eu sou evangélica, sou cristã, sei lá, sou católica. Aí você tem que ser uma pessoa isolada, você tem que ser uma pessoa que coloca uma auréola na cabeça e sai, sabe? Nós somos pecadores. Eu sou muito pior do que eu possa expressar aqui. A gente é podre, gente. A gente é podre. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nem aqui a gente estava. É o Senhor. Então quando Ele fala pra gente andar no caminho da santidade, não é pra você virar uma santarrona, até porque você não consegue. A única coisa que te faz santo é a cruz de Cristo na sua frente. É você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e seguir os passos dele. Isso te torna santo, isso te torna super santo. Mas você, pelas suas próprias forças, querendo fingir, andar com a mão assim, fazendo orações e falando bonito, todo eloquente, todo erudito, isso não existe. Se tiver assim, está alguma coisa errada. Não é nas nossas próprias mãos, é com as mãos do Senhor. O caminho da santidade é o caminho da pessoa que ama a si mesmo, cuida do seu corpo, cuida do templo do Espírito Santo, dessa caixa, desse carbono, dessa terra que a gente vive.
E a pessoa que ama o próximo, que respeita o próximo, que respeita as diferenças, que aceita que a pessoa é A, B, C, D, seja o que for, de qual partido, de qual cor, de qual estado. Jesus amou todos. Jesus amou os bandidos. Quem somos nós para não amar? Quem somos nós para não perdoar as pessoas? Isso que faz a diferença. Isso é andar no caminho da santidade. Não é você não pecar, porque você vai pecar. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É só você se arrepender, é só você não buscar o pecado. Você não busca, você não sai de casa, vou pecar hoje. Não, o pecado é um acidente, ninguém planeja um acidente. Não sei que seja doido, mas normalmente as pessoas se acidentam sem querer. O pecado tem que ser assim na nossa vida também. Então não tem essa de você achar que a pessoa é crente ou não é. Quem sabe é o Senhor da igreja invisível dele. A igreja invisível que eu sempre falo aqui, você que me acompanha há muito tempo já ouviu, vou repetir mais uma vez se você é novo aqui. A igreja invisível é aquela que só Deus vê. Ele vê dentro de você, ele vê na sua mente, ele vê a sua intenção, ele vê a sua alma. E ele te escolhe, ele escolheu você. Então você é a igreja invisível do Senhor. E tem aquelas, às vezes, um santarrão, não vai para o céu. O que a Bíblia diz? Que teremos surpresas lá, né, no céu. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Tem essa história também que nós já lemos lá. A gente acha que a pessoa é muito santarrona e por dentro ela não é da igreja invisível, ela não é da igreja de Cristo. E a pessoa mais pecadora do planeta Terra fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, e acabou, e ela está salva. Que é simples assim. Jesus é muito simples. Se você quiser ele, ele te quer. Ele sempre te quer. Então é isso, o caminho da santidade é esse. Andar no caminho da santidade é se respeitar e respeitar o seu próximo o máximo possível. É simples assim. Que hoje você perdoe, ajude as mãos cansadas, ajude as pessoas e ande no caminho da santidade. Peça ao Senhor para te revelar o que você precisa saber. Lendo a Bíblia como nós vimos ontem. Beijão no seu coração, que amanhã eu esteja melhor. Tchauzinho.